E aí, caritos mortais, tudo legal? Sou o Animático Verso e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu estou trazendo um vídeo mais simples, que basicamente é sobre aquelas personagens femininas dos animes que infelizmente não ganharam o devido desenvolvimento que elas mereciam, e que não foram tão bem escritas quanto poderiam. Personagens essas que, se bem trabalhadas, poderiam estar num patamar muito diferente, mas que por culpa da forma de como elas se desenvolveram, elas acabaram gerando uma má fama por isso. Não que elas sejam só odiadas ou amadas, mas é que elas simplesmente não ganharam desenvolvimento o suficiente. E aqui a maioria que vão aparecer são personagens de shonens ou animes de ação, que muitas vezes chega a ser uma das maiores falhas dessas histórias. E a maioria delas são as heroínas principais de seus animes. Então, sem mais demora, vamos ao vídeo. A primeira personagem que eu boto aqui é uma personagem que tem uma péssima reputação entre os fãs. E apesar de ser uma das principais, ela é uma das, se não a mais odiada de sua história, que obviamente é a Sakura de Naruto. Acredito eu que não seja surpresa nenhuma a Sakura ser citada aqui. Na verdade, a maioria das personagens femininas de Naruto poderia, né? Mas vamos falar da Sakura, pois ela é a principal, né? E bom, ela era uma personagem que tinha tudo para ser uma das mais interessantes de sua história. Talvez mais interessante até do que o Naruto e o Sasuke. Porque por ela ser uma pessoa normal, de nenhum clã especial, ter uma família completa, isso aí, poderia ser algumas questões a serem utilizadas dentro da personagem. Mas infelizmente na maior parte da história, ela se mostrou uma personagem superficial, que apenas está lá para ser salva e ter como único objetivo ir atrás do cara que nem ligava pra ela. Inclusive, esse é o principal motivo dela querer ficar mais forte. Agora, imagina se o objetivo dela ser mais forte fosse por, sei lá, ela simplesmente querer se defender sozinha, ou por ela querer salvar mais vidas já que ela nasceu numa era de guerra, né? Ou simplesmente por ela querer proteger a família dela, já que por ela ser uma pessoa normal, o risco dela e sua família estar em perigo seria grande. Sabe, a personagem tinha tudo para ter um arco muito mais interessante e um desenvolvimento muito maior. Se essas questões fossem exploradas dentro da personagem, eu duvido que ela não seria a favorita de muita gente, e mais bem aceita. Além de, claro, seria uma personagem super identificável para nós que somos humanos comuns, que não viemos de um clã importante com um dom natural. Ela seria uma grande inspiração de personagem. Mas acaba que essa função sobra pro Rock Lee, que também foi desperdiçado depois do anime clássico. Mas pelo menos o pouco que ele fez compensou para ele ter um dos momentos mais marcantes na obra, e ser um personagem mais bem aceito. Sem falar que mesmo ela sendo poderosa, sim, ela é muito forte, né? Ela não só é forte como é inteligente. Mas é que o Masashi Kishimoto faz ela se passar de fraca e nerfa muito ela, tanto a força dela quanto a inteligência dela. Quem conhece a história sabe o quanto de merda essa garota fez. É uma personagem que infelizmente foi jogada fora, e não é nem de longe uma das personagens mais interessantes da obra. Até mesmo algumas personagens femininas que, por mais que também sejam mal aproveitadas, acabam sendo mais interessantes do que ela, ou pelo menos tem uma história de fundo que poderia ser melhor explorada. Essa dela ser a Kunoichi mais poderosa da sua época, não me compra, e muito menos dá uma rendição a toda a falha de escrita que a personagem recebeu. Por isso a Sakura dá início a essa lista. Agora vou falar de uma que é bem parecida com a Sakura, exceto que o seu nível de força é melhor explorado do que o da Sakura, que é a Mikasa de Shingeki no Kyojin. Falar da Mikasa chega a ser um pouco polêmico, porque muita gente ama a Mikasa, e ela é uma das mais populares de Shingeki, por ela ser badass, independente, fria, tranquila. Muita gente até fala que ela é um exemplo do que a Sakura ou a Inoue de Bleach deveriam ser, mas eu discordo. Vamos lá. Por um lado, a Mikasa tem uma coisa que faz uma tremenda falta na Sakura, que é ela ser muito forte e apelona, pois vemos muito do seu potencial sendo explorado nos combates. Inclusive,
ela é a mais forte entre o Eren e o Armin, que ao lado dela formam um trio de protagonistas. Isso é algo muito legal. Eu adoro quando a Mikasa entra em ação. Aquela parte da segunda temporada que ela sai metendo o louco e quase arranca a garganta do Bertholdt foi muito épica. Ela é muito forte e também é útil. E o Isayama sabe aproveitar bem esse lado dela, beleza. Mas aí entra o problema. Parece que o Isayama pensou que o problema na Sakura era ela ser vista como inútil e incapaz de ajudar nas batalhas. Mas é aí que ele cometeu o mesmo erro já visto na Sakura, que é a dependência emocional no personagem masculino. Ele cometeu o mesmo erro na Mikasa, que é fazer ela ter como único objetivo proteger o Eren e salvar ele. Inclusive, se quiserem um vídeo comparando a Sakura e a Mikasa, e falando das semelhanças e diferença entre elas, eu posso fazer um vídeo desse se quiserem, comentem aí. Mas voltando, ela não tem sonhos ou objetivos. Ela é uma personagem muito unidimensional, e quanto mais a história avança, mais ela fica pra trás, principalmente numa obra cheia de personagens complexos e bem desenvolvidos que é Attack on Titan. Meu, se a Mikasa falou a palavra Eren 50 vezes na história, eu pensei ter ouvido muito mais que isso, sério meu, ou coisa chata. Ela não é nem de longe uma das personagens mais interessantes. Parece que falta personalidade, camada e carisma nela. Eu mesmo acho a história muito mais profunda e complexa do que a Mikasa, mesmo a história aparecendo bem menos do que ela. Eu curto a ideia dela ser uma personagem forte, e ela tem sim alguns momentos legais na trama, como aquele episódio 6 da primeira temporada, que ela ameaça lá o empresário que estava impedindo a passagem dos cidadãos, ou quando ela mesmo sabendo que o Eren tinha, entre aspas, morrido, né? Ela não surtou como seria o esperado dela, né? Ela não só não surtou e tentou seguir em frente. E as poucas vezes que ela interagia com outro personagem que não fosse o Eren, deixava ela mais legal. Era raro disso acontecer, mas pelo menos era legal, e mostrava um outro lado dela. E ela ficava menos chata justamente por não estar com o Eren. Ela sozinha era mais interessante. Às vezes ela se mostrava fria e impiedosa também, o que eu não acho ruim, pois mostra que ela tem falhas também e não é nem de longe tão boazinha, e só se importa com aqueles que ela vê como uma família, que não são muitos. Vemos esses momentos algumas vezes. Então sim, mesmo sendo pouco, a Mikasa teve momentos legais, mas ainda assim na minha visão, ela é meio irrelevante pra muita coisa na história. Eu acho sim ela muito desperdiçada. Podiam ter dado mais motivação a ela, mais camada a ela, do que ficar sendo deixada de escanteio pelo Eren, levando várias patadas dele. Nem sequer o treino dela é explorado direito. Me dói até saber que ela é mais popular pela força dela e por ela ser B10, do que pela pessoa dela, pela escrita dela. O que não é o caso da maioria dos personagens da obra, que são amados pela profundidade narrativa deles. Ela mesma nem é uma das minhas favoritas, e tinha tudo pra ser, hein? Outra personagem que com certeza merece estar aqui é a Elizabeth, de Nanatsu no Taizai. Nanatsu no Taizai, assim como Naruto, tem um problema sério para escrever personagens femininas. Mas a Elizabeth, eu vou te falar, hein? Parece que o único propósito da Elizabeth ter sido criada na obra é para servir de objeto de fanservice, porque essa aqui é outra que não faz quase nada durante a série inteira. Só tá lá pra ser a garota de conforto do Meliodas. Parece uma Inoue 2.0, com a diferença de que essa aqui é fanservice puro. E pior, é que a história de fundo dela é interessante pra caramba, já que ela é a reencarnação de uma deusa poderosa que foi amaldiçoada, e sempre morre e volta à vida. E como eu disse, ela é muito poderosa. Ela tem um grande potencial de se defender sozinha, mas durante a maior parte da história, ela só é usada como fanservice e é isso aí. E também só serve para ser a donzela em perigo. Tem várias partes que ela tinha chance de mostrar a independência dela, mas ela não mostrava. Sem falar que o desenvolvimento dela também não é muito bom, assim como a maioria dos personagens do anime. E o que mais dá raiva dessas personagens citadas aqui é que todas elas são muito fortes, seja por poder ou fisicamente, mas o desenvolvimento delas é muito fraco, e elas são extremamente desperdiçadas. Agora, a que eu vou colocar aqui não é uma protagonista feminina. Inclusive, ela é de um anime que, por incrível que pareça, sabe trabalhar muito bem suas personagens femininas.
E de fato, tem muitas personagens femininas interessantes e icônicas. Mas essa em específico deixou um pouco a desejar, que é a Juvia de Fairy Tail. A Juvia é uma personagem muito carismática e tem um visual muito bacana, além de ter poderes legais. E ela começou na história muito bem como uma antagonista forte. O problema é que depois disso parece que o único propósito dela na história se tornou ser extremamente apaixonada pelo Grey. De início, chega a ser engraçado até, mas com o tempo isso vai se tornando irritante e ela fica muito grudenta. É basicamente o mesmo problema da maioria das personagens dessa lista. Ela ainda tem muitos momentos legais, como a interação dela com os outros personagens que funciona bem, ela tem boas lutas, mas parece que essa paixonete dela dá uma estragada na personagem. Eu acho que ela é uma das menos piores dessa lista, mas ainda assim, em comparação às outras personagens femininas do anime dela, ela fica um pouco pra trás. A próxima que eu vou falar aqui é meio desconhecida nos dias de hoje, que é a Inori de Guild Crow. A Inori tem um visual lindíssimo, velho. Eu amo demais o visual dela. E a voz dela cantando é coisa de outro mundo também. Mas em compensação à beleza dela, o carisma dela é nota 0 na história. Ela é uma personagem extremamente vazia e escrita propositalmente para não ter profundidade. Mas só porque um personagem é propositalmente escrito para não ter personalidade própria, não significa que seja bem escrito, né? A Inori na primeira metade do anime passa a maior parte do tempo sem nenhum propósito, a não ser de seguir o Guy. Na segunda metade, depois do que acontece com ele, essa função passa a mudar imediatamente pro Shu, que é o protagonista do anime. Isso sem nenhum desenvolvimento que pudesse aproximar os dois. Ela aos poucos até ganha alguma personalidade, mas aí já é tarde demais, em comparação a como ela foi tratada em boa parte na história. Mesmo ela sendo a heroína principal, eu prefiro infinitamente a Yase do que ela. Ela é extremamente vazia. A não ser o visual dela, não tem nada de atrativo na personagem que te faça gostar dela. É outra que nunca teve a chance de ter seu potencial explorado ao máximo. Agora, essa aqui tem um dos finais mais tristes e trágicos dessa história, e eu gosto muito dela, mas não tem como negar que ela nunca teve sua grande chance de se destacar, que é a Misa de Death Note. A Misa, depois que ela encontra o Light, parece que tudo pra ela gira em torno dele. Ela fica loucamente obcecada por ele. O motivo é até válido, já que o Light puniu os criminosos responsáveis pela morte dos pais dela. O problema é que ela é assim basicamente o anime todo depois disso. Ela só é usada como objeto por ele. Tudo que ela faz é pra agradar ele. E obviamente ele não dá a mínima pra ela. E na segunda metade, depois da morte do L, aí que ela é totalmente deixada de lado na história e mal aparece. E o pior de tudo isso é que ela ainda se suicidou depois que ele morreu, ou seja, não conseguiu superar ele, foi esquecida na história e ainda foi usada por ele, pra no fim ela tirar a própria vida dela. Nossa, eu acho que eu mais tenho pena da Misa do que raiva dela. Mas é inegável que ela podia sim ter sido muito melhor. Imagina só, ela superando a paixão dela por ele e se tornando a verdadeira antagonista depois que o L morreu, e se opondo ao objetivo do Light. Ia ser uma grande virada na personagem, né? Eu duvido que ela não seria mais respeitada se isso acontecesse. Mas né, heroína dos anos 2000, fazer o quê? Outra personagem super desperdiçada na minha opinião é a Shirley de Code Geass. A Shirley durante o anime todo, parece que ela só tava lá para ser apaixonada pelo Lelouch, e só ficava atrás dele. Quer dizer, se você olhar pra Shitsu e a Kallen, elas também têm algum interesse romântico pelo Lelouch. Porém as duas, ao contrário da Shirley, elas tinham seus próprios objetivos na história, e seu amor pelo Lelouch nada mais era do que um bônus extra. Já a Shirley, parece que a única função dela era essa mesmo. E pior que ela podia ter sido uma personagem muito melhor aproveitada ao meu ver, porque ela tinha aquela história do pai dela com o Zero, sabe? A personagem de início estava indo por um caminho interessante depois daquela revelação de que o Lelouch tinha sido responsável pela morte do pai dela. Mas o problema disso tudo, e uma das minhas maiores críticas, é que a memória dela sobre o Zero assassinar o pai dela foi apagada das lembranças dela. Ou seja, ela não lembra que aquele que ela ama causou a morte do pai dela.
Isso foi um regresso muito grande no desenvolvimento da personagem. E depois disso, ela simplesmente foi deixada de lado na história. E logo no episódio que ela tinha recuperado as memórias e ia fazer algo útil, eles matam ela, sem mais nem menos. E fica por isso mesmo. Por isso, eu nunca achei que a Shirley tinha recebido o destaque que tanto merecia. Ela, em questão de desenvolvimento e objetivos, fica muito atrás da Kallen e principalmente da Shitsil. Uma pena isso. Agora, essa aqui é uma personagem muito amada pela aparência dela e pelo carisma dela, mas que na minha opinião também não teve a chance de ter todo o seu potencial explorado na obra, que é a Mitsuri do anime Demon Slayer. A Mitsuri, em comparação aos outros Hashiras, nunca pareceu ter sido tão relevante para a trama. As lutas dela no mangá foram rápidas e sem graça. O anime até que deu uma melhorada na luta dela, mas mesmo assim isso só aconteceu nos últimos episódios. Em boa parte da temporada, que teoricamente era para ela ter mais foco, ela mal aparecia. E pior que a luta dela termina de uma forma bem humilhante, com ela se entregando. Aí teve aqueles episódios do arco de treinamento, e as partes dela simplesmente foram puladas. Ou seja, ela basicamente só tá lá pra ser o alívio cômico, servir de fanservice e inspiração de cosplay. Ela não tem muito desenvolvimento de personagem, apesar de ter uma personalidade legal até. A história de fundo dela nem chega a ser o maior problema. O objetivo dela é simples, que é se casar com alguém mais forte do que ela. Isso dá até um diferencial na personagem, né? E faz ela ser mais identificável. Mas ainda assim, a forma de como as partes dela são executadas, infelizmente deixa ela muito atrás dos outros Hashiras. E no fim, ainda é tratada como uma donzela em perigo. E estamos falando de uma personagem forte aqui. Mas infelizmente é a verdade. Ela nunca foi tão bem tratada no mangá, e o anime, que tem a fama de melhorar as coisas do mangá, também não deu tanta prioridade pra ela. Independente se gostam dela ou não, ela foi sim deixada de lado. Até as chances que ela tinha pra brilhar, isso não aconteceu. Outra que eu vou colocar aqui, por incrível que pareça, apesar de eu ter uns contras com esse anime, essa personagem aqui é uma das que com o tempo se tornou uma das menos piores dessa lista, que é a Asuna, de Sword Art Online. A Asuna, eu coloquei ela aqui principalmente por causa da primeira temporada. Na história, ela começa como uma personagem super forte lá em Aincrad, ela se vira super bem, mas o problema começa quando o romance dela com Kirito rola. E eu não tenho nada contra romance em anime, gosto muito até. Mas o que mais me irrita é que parece que eles não sabem fazer um romance sem que isso interfira no desenvolvimento da personagem feminina. Porque quando ela fica com Kirito, ela é totalmente ofuscada por ele. Pois ele que faz os desafios mais difíceis e consegue se dar bem. E tudo piora na segunda metade da temporada, onde eles adicionam nela o clássico arquétipo de donzela em perigo que precisa ser resgatada. E enquanto ela tá lá presa, o Kirito tá lá ganhando mais tempo de tela e vencendo seus desafios, entende? Ela é muito ofuscada por ele na história, mesmo ela sendo forte no jogo. Mas de todas aqui, como eu disse, ela é uma das menos piores, porque ela pelo menos tem uma história de fundo, tem os problemas internos dela, e com o tempo, nas últimas temporadas, ela recebe mais destaque, principalmente no reboot Sword Art Online Progressive. Então, por mais que eu não goste do anime, eu tenho que admitir que pelo menos conseguiram dar uma melhorada na Asuna. Mas ainda assim, ela nessa primeira temporada foi bem ofuscada, sendo que não tinha necessidade disso. E mesmo ela tendo algum destaque no futuro, ela continua um pouco na sombra do Kirito. Por essas razões eu coloquei ela aqui. E essas são algumas das personagens que nunca tiveram todo o seu potencial máximo sendo atingido. Algumas só serviram de fanservice, outras só pra formar casal, outras só ficaram de lado mesmo por preguiça do roteiro de dar algum destaque a elas, porque elas tinham tudo pra conseguirem isso. E podem comentar aí se faltou alguma personagem aqui. Provavelmente faltou. Se quiserem uma parte 2 um dia, eu farei. E você aí, concorda que essas personagens nunca ganharam o desenvolvimento que mereciam? Acham que ficou bom assim, que podia ser melhor? Comenta aí. Então é isso aí, caritos mortais. Aqui vou ficando e até a próxima.